Fala amigos, estamos começando mais um programa Tribuna Livre aqui na TV Câmara. Nosso programa de hoje traz nosso entrevistado, ele que tem 64 anos, é empresário do ramo da imobiliária, mas ele veio para Bagé em janeiro de 1979. Nascido em Ibirubá, no Planalto do Rio Grande do Sul, ele está em Bagé desde 1979 e vai conversar conosco. O senhor José Walter Maciel Lopes. Prazer, senhor José. Muito obrigado por estar aqui. Isso aí. Senhor José, vamos começar trazendo um pouquinho da sua carreira como militar. Como é que foi vir para Bagé e aqui se radicar lá na década de 70, final da década de 70? Como tu disse, eu sou natural de Ibirubá, né? E eu era Ibirubá é uma cidade pequena. E lá o urbano não diferencia muito do rural, né? A gente morava na cidade, mas eu trabalhava como tratorista. E aí, chegou aos 18 anos, eu fui servir o Exército. E fiquei no Exército. Apesar de algumas pessoas não gostariam que eu tivesse ficado. Mas eu fiquei, e aí eu fiz o curso de cabo, e fiz o curso de sargento, né, e acabei vindo transferido para servir o Exército no Hospital de Guarnição de Bagé. A sua opção por Bagé, depois do Exército, você deu em que momento? Por que o senhor ficou em Bagé? O que lhe deixou? O senhor se apaixonou, gostou da cidade? O que lhe fez ficar aqui? Primeiro, que eu quando cheguei a Bagé, eu vim para Bagé, vamos dizer assim, porque eu queria servir no hospital, né, e porque eu queria fazer o curso de Direito. Então, para mim conseguir conciliar essas duas coisas, eu tive que estudar muito nos cursos de sargento para poder ficar bem classificado. E aí, fiquei e fiz o curso de Direito, terminei a minha faculdade, a minha esposa terminou a faculdade dela, nós dois estudávamos e os filhos também estudavam nos colégios aqui. Eu gostei daqui, comecei a me radicar, fazer boas amizades, fazer parte de entidades aqui em Bagé, né? E isso aí foi me dando um relacionamento muito agradável em Bagé. Então eu não quis mais sair daqui, e meus filhos foram ficando, né, jovens e estudando, e a gente acabou, depois eu já comecei a idealizar a minha saída do Exército e continuar trabalhando. Eu tenho como filosofia que o homem tem que trabalhar enquanto puder, enquanto tiver forças, né? Então eu me organizei para isso. Eu fiz o curso de Direito, tirei o CRECIR, né? Porque naquela época, né, isso aí, voltando uns 20, 25 anos, né, a gente, aqui nesta região, era muito difícil emprego. A situação econômica não era boa naqueles tempos. Então eu me preocupei muito com o que meus filhos iam fazer quando ficassem adultos. E eu, de repente, só estudar não é o suficiente. Tu tem que também ter um emprego, alguma coisa, né, para fazer. Então eu comecei a me organizar para isso. Então montei o meu escritório. Quando eu saí do Exército, eu já tinha o meu escritório. Meus filhos me ajudaram a construir meu escritório. E aí eu já tinha a faculdade de Direito, estava formado, e eu também tinha, eu cresci, e eu simplesmente saí do Exército e comecei a trabalhar como advogado e no ramo imobiliário. O senhor falou um pouquinho dos tempos difíceis daquela década de 80, 90. Como é que era a sua infância em Ibirubá? Bom, eu me lembro um pouco assim no que diz respeito à economia. Mas Ibirubá é aquela região da soja ali, sabe? Então ali, emprego na época não era problema, entendeu? Para os bons, né? Para aqueles que trabalhavam muito. Eu nunca tive esse problema, tá? E a agricultura, ela oportuniza mais empregos do que a pecuária. E lá tinha muita granja, né? Eu me lembro que eu trabalhei numa granja lá que tinha em torno de 1000 suínos, além de tambo de leite, né? Eu, como guri, cortava alfafa de gadanha, né? Que é um instrumento para cortar, né? Enchia uma carroça, enchia
o reboque do trator, né, para levar para o gado, para levar para os porcos, entendeu? Isso tinha, na granja lá tinha muitos empregados, entendeu? Aqui não existe isso. Então eu tenho a impressão que esse fator é um pouco diferente lá e que aqui também pode ser feito. O senhor me falava antes da entrevista que a sua empresa foi construída realmente pelo senhor e pelos filhos, construída Sim, mesmo. Sim, eu estava no Exército ainda, como eu disse, formado em Direito e cresci. Então, o que é que eu fiz? Eu comprei um terreno e construí aquele escritório que nós temos ali hoje na General Neto 329. Ali foi construído aos pouquinhos e meus filhos trabalhavam na obra, entendeu? Eles estudavam e trabalhavam na obra. Não gostavam muito, se sujavam bastante, entendeu? Mas isso foi, vamos dizer assim, fundamental para que eles tivessem, né, pegassem amor pelo que hoje eles estão fazendo, né, para cuidar das coisas, né, que a gente vai adquirindo com muita dificuldade. E isso aí, vamos dizer assim, hoje eles estão trabalhando comigo. Eu tenho meus 3 filhos, a minha esposa e uma irmã, né, a gente trabalha em família e eu tenho a impressão que a gente vislumbrou com muito acerto essas coisas naqueles tempos. Seus 3 filhos pegaram esses valores do senhor ao começar esses princípios com o senhor. Seus 3 filhos são o Walter Ley, o Walter Lee e o Walter Liley. Walter Liley. Walter Liley. Isso. Como é que é hoje o relacionamento sendo uma empresa e ao mesmo tempo sendo familiar? É fundamental que a gente se prepare para isso. Eu até diria o seguinte, na minha maneira de ver, tudo, mas absolutamente tudo, que você não se preparar para fazer dar certo, certamente está errado. Aliás, o casamento, quem vai se casar, se ele se casar e ele não estiver preocupado em fazer dar certo o casamento dele, ele vai se separar. Estamos falando de planejamento. Então, o resto tudo, até no casamento não dá errado. O casamento vamos dizer assim, a união mais formal que existe e dá errado. Temos que nos preparar para fazer dar certo. Ora, se você for trabalhar em família, porque na família, assim, todo mundo diz o que quer e diz a hora que quer, entendeu? Para qualquer um dos parentes ali, da pessoa que está trabalhando. Então, há que se preocupar com o que diz, com o que fala, para não magoar, tem que estar preparado para levar um carinho, para levar um bem-estar, para fazer a outra pessoa feliz, entendeu? Tem que se dar conta que além de trabalhar e ser sócio, como é o caso eu com meus filhos, que a gente também é pai e filho, filho e pai e irmãos, né? Então tem que ter em mente esses valores para poder fazer com que a coisa dê certo. O senhor foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Bagé no biênio 2005-2007. O senhor também esteve à frente de outras entidades ao longo desse seu período todo em Bagé, já como um bagense. Olha, uma das coisas que eu fiz com muito acerto, talvez eu seja uma das pessoas que esteja em mais entidades, mas eu sou um defensor das entidades. Eu acho que não tem nenhuma outra forma melhor para você contribuir com a tua comunidade, sendo útil para a tua comunidade, né? Emprestando o teu serviço, a tua colaboração, do que você trabalhando junto às entidades. Então eu faço parte da maçonaria, faço parte do Rota, faço parte da CIBA. Eu, como advogado, eu fui 2 vezes vice-presidente da UAB, uma vez ouvidor geral. Então, a gente vai se entrosando nas entidades, e a gente tem alguma coisa né, que pode contribuir, e vai acontecendo. Foi assim que aconteceu. Eu faço parte realmente dessas entidades aí. De onde o senhor esteve à frente dessas entidades, o senhor optou por nunca repetir o seu trabalho. É uma filosofia? É verdade, isso é uma filosofia minha. Eu entendo que quem quer contribuir com a sua comunidade e quer fazer através das entidades, como eu disse, e ele chegar vamos dizer assim, ao caso dele ser o presidente, né, ele deve ser uma gestão.
e preparar o seu substituto para que esse substituto depois faça melhor do que ele. Ninguém, na minha opinião, que vai para uma entidade para emprestar sua colaboração gratuitamente, lá ele fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, como é o caso de algumas entidades, ele deve ficar mais do que uma gestão, porque senão, ele não, no mínimo, ele não preparou o seu substituto. E uma outra coisa, quem tem as suas atividades particulares, como eu tenho, eu penso que eu não posso ficar na testa de uma entidade por mais do que uma gestão se eu não estiver me beneficiando disso aí. Então eu recomendo nas entidades que eu estou, que não se repita. Hoje nas entidades que eu tenho estado e que eu ainda estou, não está acontecendo isso aí. Eu sou veemente, claramente contra, me manifesto nas reuniões, nas assembleias, sempre. Eu sou contra e já sabem que eu sou contra. O senhor acha que uma gestão é o suficiente para se realizar um bom trabalho? A gestão de entidade, que a gente trabalha gratuitamente, a gente, por mais que tu tenha uma opinião, ela não pode ser opinião para só tu defender ela. Se você está num projeto e você está 2 anos na entidade, como é o caso da CIBA, que não tem repetido presidente, e você não conseguiu completar o teu projeto, não conseguiu levar a cabo algumas coisas, como foi o caso da minha gestão, a outra gestão que vem vindo, você já preparou alguém que continue e termina aquele serviço. Por que eu não posso terminar o que você começou? Egoísmo não pode existir. Para as coisas dar certo, inveja, egoísmo, ciúme, essas coisas, tem que ficar de lado, senão a coisa não funciona direito. Como empresário, como é que o senhor vê Bagé hoje comparado, por exemplo, a 10 anos atrás? O senhor acha que Bagé progrediu? O que as universidades trouxeram para Bagé em termos de progresso na sua concepção? Essa pergunta é muito interessante. Na minha ótica, nós estamos vivendo um momento único na nossa região. Eu chego a dizer que nós nunca estivemos tão bem. Esta região nunca esteve tão bem como está agora. E esta região e este momento é o momento para os investidores chegarem e se estabelecerem por aqui. Primeiro, eu diria assim, li bastante, leio os nossos autores dos nossos livros de Bagé aqui, né? Na época das charqueadas, talvez tenha sido um momento fantástico em termos de economia. Naquela época, tudo que se produzia se vendia. Então, por isso que nós temos prédios e sinais de uma economia pomposa daqueles tempos. Talvez não seja tão fácil hoje. No entanto, a diversificação de produção que nós temos hoje, vamos falar na região Campanha, não tem nenhum outro lugar no estado do Rio Grande do Sul. Não vou falar no Brasil, mas no estado do Rio Grande do Sul. E poucos lugares no Brasil têm um lugar tão importante como é a Bagé região hoje para investimento. E por que isso? Porque nós temos a mesma produção que nós tínhamos no passado. A pecuária continua, uma genética mais apurada. Nós temos as lavouras de arroz, entendeu? As várzeas continuam as mesmas várzeas. Os nossos produtores que quiserem voltar a produzir arroz as mesmas quantidades, vamos dizer assim, do auge da produção de arroz, é só plantar arroz, não tem problema nenhum. A pecuária é a mesma coisa. Só que agora nós temos a produção de soja como nunca aconteceu. Fruticultura aqui, até dizem que aqui é o melhor lugar para parreira, melhor que Bento Gonçalves. Só que nunca foi aproveitado, agora está sendo aproveitado. Com dificuldade, no início tem dificuldade. Encontra aqueles que não estavam habituados, que não tinham a cultura da produção de uva, por exemplo, eles têm alguns problemas, como tem todos os segmentos da economia. Isso vai se superando com o passar do tempo. Como eu já tinha dito há pouco, a fase C da Candiota 2 era um sonho
há 15, 20 anos. Nós hoje temos, até está vindo outras usinas para cá, se Deus quiser, que nem se previa, estão acontecendo. O senhor falou na fase C, e o senhor foi uma das pessoas empenhadas, enquanto esteve na CIBA, para que todo esse projeto hoje se tornasse uma realidade. Nós ainda temos um problema de mão de obra qualificada na região. Então, o que eu fiz quando eu estava na presidência da CIBA? Eu fiz um contato com a empresa que acabou não sendo que ganhou a concorrência, mas eu fiquei sabendo o que nós íamos, o que ia se precisar lá. Eu convidei ele para vir a Bagé e ele veio a Bagé. E aí me deu uma relação de todos os ofícios, todas as profissões, pedreiro, carpinteiro, soldador, as classes de soldador, MIG, TIG, um monte de espécie de solda que tem, entendeu? E eu divulguei aquilo e fui para a rádio, para o jornal, falei com o prefeito para nós promover cursos dentro daquelas atividades, daquelas profissões que nós íamos precisar em Candiota. E isso aí foi muito bom, mas ainda foi insuficiente, porque para fazer um curso de solda em Bagé é uma dificuldade. Eu fui lá na época, ali no SESI, entendeu? Quando estava fazendo os cursos ali com o pessoal, que a gente foi lá conversar com o pessoal lá, não é muito fácil da gente fazer essas coisas, mas foi interessante. Estamos em via de praticamente ter uma nova usina em Candiota. O senhor acha que essa situação tende a se repetir? Ou seja, mão de obra escassa? Nós temos que repetir, talvez com mais ênfase ainda. Senão nós perdemos para outros. Pelotas está de olho nisso. As outras regiões também o pessoal também quer colocar os seus trabalhadores nessas obras grandes assim. Além disso, nessas usinas tem gente que vem de todo o Brasil, vem gente de Pernambuco, da Bahia, do Rio de Janeiro, tem muita gente, né, que são gente que já trabalha nessas obras. Com esses não tem concorrência porque eles são especialistas nisso. E esse tipo de trabalho que eles desenvolvem, Bagé não poderia preparar mão de obra para isso? Tem que preparar, tem que fazer isso e tem que começar a se organizar com antecedência. Senão depois não dá nem tempo para fazer o curso. Eu noto que o senhor tem participado das sessões, quando são realizadas na Câmara, que tratam justamente sobre essa nova fase de Candiota. O senhor é muito preocupado com isso? Olha só, eu andei participando de umas reuniões, até que é o Caio, que tem promovido umas audiências públicas pró-carvão. Isso para nós, eu acho assim, acho que toda a comunidade tinha que estar ligada nisso aí. Todas as lideranças tinham que estar ligadas nisso. Porque nós temos uma riqueza de carvão extraordinária. Se nós não lutarmos pelo nosso carvão, quem é que vai lutar? É muito mais fácil ter gente lutando contra do que a favor. Os que devem lutar a favor somos nós. Entendeu? Eu, no mínimo, quero fazer a minha parte. Por isso que eu tenho participado. O senhor consegue perceber que os outros empresários locais também têm essa visão sua em relação ao crescimento de Bagé? Ou o senhor acha que ainda temos muito a evoluir, mesmo hoje tendo uma cidade que praticamente progrediu muito em relação ao passado? Deixa eu te contar uma história. Eu saí do Exército em 1996. E logo em seguida, eu precisava aprender a ser empresário. Me associei à CIBA e fui convidado para ser secretário da CIBA. Aceitei, beleza, para mim foi muito bom. Aprendi um pouco mais a ser empresário dentro da associação comercial. Eu acho que a gente tem que estar junto com os seus pares aí, né? Aprendendo, trocando ideia. Mas um detalhe interessante que eu quero dizer sobre isso é que naquele tempo nós não conseguimos trazer um palestrante a Bagé, um consultor que vinha fazer uma palestra sobre motivação de qualquer coisa importante. Tu não encontrava, tu não conseguia levar a gente. Eu me lembro que a gente comprou umas fitas cassete, entendeu? Com palestras que tinha, nada ali. Aquelas fitas a gente não conseguia, as pessoas não assistiam, entendeu? Os empresários não se ligavam nisso naqueles tempos, não tinham essa motivação. Agora, e mais tarde um pouquinho, já vamos dizer assim, quando eu cheguei a ser presidente, nós fizemos, o Sebrae tinha um curso chamado Sebrae Ideal. Nós fizemos 5 Sebrae Ideal, um atrás do outro, e era 3 meses cada um.
O que era o Sebrae Ideal? O Sebrae Ideal era um curso. O Sebrae Ideal é um curso do Sebrae. Esse era um curso assim para executivos, né, para os próprios empresários, com 12 módulos. Entendeu? Por isso que a gente ficava 3 meses fazendo o curso. Nós fizemos 5 na sequência. Aliás, o Sebrae achou que tinha que vir para cá, botar um escritório aqui. Está aí o escritório do Sebrae, veio depois disso. De tanto curso que nós fizemos. E isso aí foi muito interessante, né? Porque a gente nunca sabe tudo. E até porque as coisas são muito dinâmicas. E tu tem que inovar, tem que ser criativo. Então, quando tu está ouvindo os palestrantes, os consultores, tu tá sempre preocupado, ligado nesse sentido, é sempre importante. E nosso empresariado de Bagé de hoje é totalmente diferente do empresariado daquela época. Mais jovem? Hoje é assim, ó, o jovem, ele já está se criando dentro dessa mentalidade moderna, mais atualizado, mais ligado. Eu lhe pergunto se o empresariado mais jovem é que está fazendo diferença ou se são os empresários ainda como o senhor... Eu até diria que os empresários, vamos dizer, mais maduros daquela época, eles são totalmente diferentes hoje. Eles já estão com outra mentalidade hoje também. Não só o jovem, mas os empresários, vamos dizer, da minha idade, eles estão com conceitos já mais atualizados. O senhor começou como imobiliária e hoje a sua empresa se ramificou para 4 empresas. Como é que foi isso? O senhor recém falava em criatividade. Eu sou um pouco preocupado, é verdade. Tanto que eu tenho, chega a ser um certo defeito. Se eu pudesse fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, eu fazia. Não faço mais agora porque isso aí cria alguns transtornos. Mas eu assistia televisão, entendeu? Não sei como é que eu fazia essas coisas aí. Mas eu penso que eu fazia as 2 coisas com uma certa eficiência. Criatividade é essencial para se dar bem? Fundamental. Fundamental. Hoje, mas assim, na minha ótica, a concorrência mais linda que pode existir, a mais ética que existe, é você melhorar, né, com relação aos concorrentes, sem você se preocupar com o concorrente. Você, pela tua ideia, pelos teus conhecimentos, você inova, entendeu? Você traz o consumidor, o teu cliente, entendeu? Pela tua criatividade. Isso é fundamental. O senhor adotou essa filosofia na sua forma, na forma de trabalho da sua imobiliária. É o que eu ia dizer. Ao praticar uma forma diferente de trabalho. Um pouquinho lógico aí, entendeu? Eu tenho 3 filhos. Então, eu era advogado, meus filhos também se formaram, tem 2 que se formaram em Direito. Então, a imobiliária era lógico que eu tinha que botar o imobiliário para ter mais alguma coisa para eles trabalhar. Tá? Então, comecei com o escritório de advocacia e um escritório de imobiliária. Tá? Daí tem um filho que aprendeu a ler praticamente numa revista 4 rodas. Eu gostava muito de carro. Como eu gostava tanto de carro, eu comecei a assinar a revista 4 rodas para ele ler. Ele sabia, assim, na frente já todos os carros que iam ser lançados, modelo, tudo quanto é coisa. Tudo quanto é tipo de carro. Aí ele foi servir o Exército, ficou grande, foi servir o Exército, ficou 7 anos no Exército. Quando ele voltou, nós abrimos uma agência de carros, né? Direcionada para ele. E ele é muito competente na função dele hoje. Bom, outra coisa importante, já que para completar essa aí. Em 2007, 2008, lembra daquela crise agora há pouco aí, que as grandes montadoras ficaram enlouquecidas? Até o presidente dos Estados Unidos botou dinheiro nas montadoras para não quebrar. Pois é, naquela época a gente também não vendia aqui. O que eu fiz? Imediatamente peguei um monte de carro que tinha lá, abri uma locadora e comecei a alugar carro. Hoje a minha locadora vai muito bem. O senhor consegue visualizar Bagé daqui a 10 anos? Estamos num progresso contínuo? O senhor acha que nós temos um reflexo da situação nacional? O país está bem, Bagé está bem? Ou nós estamos numa crescente contínua? Eu já comecei a falar antes
eu disse assim que nós vivemos um momento único nessa região aqui, pela diversificação de produção. Nós, até vou voltar a completar o raciocínio, nós estamos melhor do que qualquer outra região do Rio Grande do Sul, por causa da diversificação da produção. A região rica que nós tínhamos no Rio Grande do Sul era a região do soja. Hoje nós temos soja também, igual a eles. E até melhor ainda, porque a nossa terra é menos da metade do preço da terra deles lá. Quer dizer, o imobilizado, onde eu jogo a semente de soja, é muito mais barato do que lá para cima. E além disso, nós temos a mesma coisa que nós tínhamos, a pecuária, nós temos produção de arroz, eles não têm. O comércio nosso é muito bom. Nós só não temos ainda indústria, como tem algumas cidades, como é o caso de Caxias, Bento Gonçalves e outros ali. Entendeu? Só que, se nós trouxermos mais indústria para essa região aqui, e ninguém me convence que aqui não é oportuno para trazer indústria. O Ceará é lá naquele deserto no Nordeste, e é um dos estados mais industrializados do Brasil. Então não venham dizer que aqui na metade do sul não dá para ter indústria. Para mim não me serve essa desculpa aí. Né? Então o que acontece? O que pode nos atrapalhar nesses próximos 10 anos, se não é um crescimento extraordinário nessa região? Só que aconteça algum fenômeno que a gente ainda não sabe. Mas agora até as estiagens a gente pode prever. Então, para mim, as perspectivas são as melhores para essa região. Muitos especialistas diziam que a metade sul do estado sempre foi pobre por diversos fatores econômicos. E Bagé nunca foi uma região de indústrias por estar situado num extremo do Rio Grande do Sul. O senhor compactua dessa ideia? O fato de estarmos no extremo não pode atrair indústrias de fora? Aliás, você faz uma pergunta bem interessante. Nada justifica que as nossas lideranças políticas, empresariais, não estejam todos trabalhando para nós ter um voo regular Bagé-Porto Alegre. Essa distância tem que ficar mais fácil, mais próxima aí. Nós temos que diminuir a distância botando um avião para ir mais rápido isso aí. Não justifica. É fundamental isso aí. Os empresários precisam disso. E eu fico pensando o seguinte, vamos raciocinar junto. Chega um ministro em Porto Alegre e ele até que estava a fim de vir a Bagé. Mas qualquer coisinha que surgir, alguém disse assim, o senhor tem que fazer 4 horas e meia de carro daqui a Bagé. Ele vem ou não vem? Ele não vem. Surgiu alguma coisa que não deu. Até o tempo fica ruim para o voo, para aterrissar aqui. Entendeu? Então nós precisamos resolver isso aí. E eu acho assim, agora nós temos aí uma vereadora que está trabalhando, entendeu? Tenho visto ela se manifestar com muita frequência aí, né? Para trazer, ora seria Azul, ora seria uma outra companhia. A verdade é que nós temos que resolver isso aí, entendeu? Se nós já temos demanda para um voo regular aí, e quanto maior o avião, melhor é, porque aí fica mais barata a passagem, todo mundo viaja de avião, como é o caso aí para cima. O senhor acha que este é um momento propício para resolver isso, visto que temos 2 deputados estaduais e um federal? Muito oportuno, muito oportuno. Aliás, eu acho que o Mainardi já está trabalhando alguma coisa nesse sentido. E falando ainda em deputados estaduais e federais, isso também é um motivo bom para Bagé, porque não são todos os municípios do Rio Grande do Sul que têm uma representatividade como a que temos hoje, que no passado não se tinha. Onde até no passado você tinha, por exemplo, um deputado de um partido e de outro, você tinha uma guerra, não havia recursos, não se trazia recursos, dependendo do partido que você fosse. O senhor lembra desse período? Eu qualifico como um dos problemas, de algumas décadas passadas aqui, as divergências políticas muito ferrenhas. Todo cidadão daqui sabe que quando tinha um prefeito de um partido e um deputado de outro partido de oposição no estado ou federal, o que estava lá não mandava nada para quem estava aqui, nem daqui pedia para de lá. Entendeu? Se a população sofria com isso, e só agora a gente sabe o quanto isso foi prejudicial para nós.
Então, nós tivemos alguns fatores como estiagens e outros problemas que nós temos aqui, a distância, né, nos prejudicou, mas esse também foi um fator muito prejudicial para a economia dessa região. Agora, nós podemos dizer, e eu declaro isso com muita satisfação, que para mim é muito importante quando se trata de deputado federal, deputado estadual e prefeito, que eles se sentem na mesma mesa independente do partido e que façam as coisas acontecer. Porque às vezes começa, mas não chega a acontecer porque aquele trabalho, né, pela comunidade não chega ao fim como deveria ser. A verdade é que isso tem sido muito bom agora nos últimos anos. Então nós temos que reconhecer isso de público. Reconhecer todos os partidos que trabalham nisso, todas as lideranças que fazem isso, né? Para o desenvolvimento de uma região, a sigla partidária não pode atrapalhar isso. E atrapalhou no passado, é verdade. Um outro aspecto interessante que nós vivemos é a questão universitária. Bagé hoje é um polo universitário. Temos uma escola técnica federal, temos uma universidade federal e várias outras instituições de ensino. Isto significa um aporte melhor de recursos, significa que Bagé também melhora, todos os outros empreendimentos que circulam em torno disso melhoram. Qual é a sua concepção em torno disso? Eu acho assim, eu acho que poderíamos até dizer assim que as nossas lideranças, né, tanto política como até assim, os que estavam ligados ao ensino na época, contribuíram para que isso acontecesse. Né? Eu acho que a escola técnica foi uma gestão política aí, né? Já a Unipampa, ela foi uma gestão política, como também na área de educação, porque se queria resolver, e eu estava na UAB na época, me lembro que eu coordenei pela UAB o Abraço ao Urcamp. E não conseguimos resolver o problema econômico da Urcamp na época com investimentos federais, até porque não era viável mesmo. No entanto, acabou vindo para cá uma universidade federal. E essa universidade federal, para nós aqui, tem sido extraordinária. E os frutos, nesses 10 anos que tu previu aí, né, como é que pode ser daqui 10 anos, com certeza vai ser muito positivo para a nossa região, no que diz respeito à economia, no que diz respeito à educação e um monte de outros fatores aí. Por exemplo, quando a gente discute indústria, aí não, mas as indústrias elas têm que ser de acordo com a nossa produção aqui. Perfeito. Pelo menos para começar, vamos começar assim. Mas qual é o frigorífico que é nosso? Que é do pessoal daqui? Veio alguém de lá e se estabeleceu aqui porque é produtivo, é rentável. Vamos dizer assim, a indústria de couros, né? A administração da indústria de couro é de Bom Retiro, se não me engano. É de fora também. Então, o que aconteceu? Em razão de uma série, da minha ótica, em razão de uma série de fatores que fizeram com que o homem desta terra, a gente é fruto do meio. Eu sofro as influências, né, da onde eu estou. Seca, política, um monte de outras coisas que tem aí, foram fazendo com que o homem daqui fosse desacreditando um pouco, ficando com pouca coragem para ele se estabelecer com alguma coisa mais rentosa e fazer acontecer. Porque tu tem que acreditar no que tu vai fazer. Primeiro tu tem uma ideia, né? Tu tem que ter know-how aí para fazer a coisa, né, dar certo. E aí depois tu tem que estar acreditando com força de vontade para levar aquilo até o fim. Porque surgem problemas no caminho. Se tu está meio na dúvida, tu não vai muito longe. E é por isso que hoje, né, até vamos dizer assim, aquelas indústrias que são, vamos dizer assim, adequadas à nossa região, como é o caso da carne, como é o caso do couro, elas não estão com nós. Então, nós precisamos,
acreditar nisso, nós que somos daqui, eu sou daqui agora, porque eu já estou há mais de 30 anos, eu tenho que acreditar mais nisso. O que o senhor gosta de ler? Que tipo de leitura lhe fascina? Esse é uma coisa, tudo que é bom, qualquer livro que disser assim, tal livro é muito, eu já fico louco para ler. Eu sou o maior comprador, às vezes eu não leio tudo que eu compro, porque eu chego a comprar 3, 4 livros por semana às vezes. E consegue concluir todos? Nem todos, muitos eu fico pela metade, mas eu não começo a ler, entendeu? Sempre proposto a terminar de ler. O senhor sempre falava que quando se começa algo não pode se ter medo de chegar ao fim. Em algum momento da sua carreira profissional, o senhor vacilou, teve medo, ou o senhor sempre teve um foco em algo e vamos adiante? No mundo empresarial, todos os meus projetos eu consegui levar a cabo. Todos estão andando, então tudo bem, né? Eu sempre, vamos dizer assim, fiz o meu plano de negócio, né? Às vezes nem tanto no papel, mas na cabeça eu sempre tive mais ou menos organizado isso aí. Tanto assim, eu quando fui fazer o curso sargento, eu queria fazer curso de saúde, porque eu queria servir no hospital, porque eu queria fazer direito, entendeu? Essas coisas tudo foram concatenadas, assim, entendeu? Porque eu queria fazer depois, vou dizer assim, já quando eu estava no exército, já fiz o Cresci, porque eu queria fazer as duas coisas juntas, então eu sempre fui me organizando nesse sentido, né? Isso sempre foi certo. Mas nem tudo que a gente quer fazer, a gente... eu sou normal com todas as pessoas. Teve algum projeto que o senhor abortou? Projeto ou tudo que o senhor planejou? Empresarial, não. Projeto empresarial, eu até tenho um plano de negócio na gaveta lá, mas não vou te dizer o que é. Para tocar? Para tocar. Qual o valor da família para o senhor? A família, em termos de organização, é tudo, né? O empresário, ele tem que ter o seu projeto, né? Tem que acreditar no que vai fazer, mas ele tem que ter um estado de espírito, né? Tranquilo, tem que ter apoio. Isso é muito importante, é fundamental. Porque quando, nós temos até algumas notícias, né? Às vezes ruins aí, de problema, do empresário, porque ele não está junto com a família. Então, quando há esse distanciamento aí, se a família não apoia, aí, pode ser ruim. Qual é a sua receita de sucesso? Receita de sucesso? Olha, não sei se eu poderia dizer que, né, se eu teria receita de sucesso, né? Mas pelo que eu fiz, né, pela minha preocupação, pelo meu jeito de ser, né, eu acho assim, que primeiro você tem que querer. É fundamental. Qualquer coisa que tu for fazer na tua vida, você tem que acreditar e ter persistência, né? Aí depois você vai trabalhando em cima disso aí, você se projetando, né? Você tem que se projetar, você tem que procurar, não, vai acontecer isso, né? Procurar apoio, né? Procurar se estruturar. Se não tiver estrutura, as coisas logo ali ela vai à bancarrota. Então você tem que ir se preparando para o amanhã sempre. Eu sempre pensei assim, tem dado certo isso aí. Acho que também outra coisa, a gente não é sozinho. Eu, por exemplo, eu sou o Walter é a esposa dele, os filhos dele. Eu tenho 2 noras que trabalham comigo. Eu tenho uma irmã que trabalha comigo. Quer dizer, eu sou essa família toda. Eu até diria assim, seria egoísmo meu se eu não contasse com a inteligência da minha esposa, a inteligência dos meus filhos, a inteligência das minhas noras, a inteligência dos meus funcionários. Eu trabalho com eles, para tu teres ideia, todos os sábados eu tenho 1 hora de reflexão com de todas as empresas, para a gente ver o que deu certo, o que deu errado, como é que você faz para dar certo, né? E essa reflexão, ela não é eu que vou lá na frente, fico ditando como é que tem que ser todo o tempo.
a gente divide inclusive isso. Essa semana é a veículo, semana que vem é a locadora, a outra semana é a imobiliária, a outra é a advocacia, a outra é a internet. É assim que funciona lá. Eu acho que e isso tudo, o fundamental é você querer. Claro, as pessoas que são pouco inteligentes vai dar alguma coisa errada, naturalmente. Mas eu acho que o caminho é por aí. O senhor se considera uma pessoa de fé, com muita fé? Eu sou um homem de fé. Eu sou um homem de fé na vida normal, pelas coisas do dia a dia, como sou um homem de fé acreditando num ser superior. Me defina o José Walter por José Walter. Uma pessoa simples, uma pessoa amiga, uma pessoa que quer ser honesta, quer ser sincera, quer ser amiga, que nunca brigou com ninguém, a não ser que tenha sido ofendido por alguma coisa. Acho que tá bom por aí. Como é que o senhor se imagina, o senhor pessoa, daqui a uns 5 anos, 10 anos? Onde o senhor imagina estar? Não, mesma coisa. Ele pode ter crescido economicamente, mas o Walter vai ser o mesmo homem ali, talvez com alguma coisinha, né, algum detalhe de empresa, uma filial, uma coisa assim, nada mais do que isso aí. Perfeito. Sr. José Walter, obrigado pela sua entrevista. Estamos terminando aqui o nosso programa Tribuna Livre de hoje, que contou com a presença do empresário José Walter Lopes Maciel Lopes. Obrigado, Sr. José Walter, mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade e aproveito para registrar aqui que a TV Câmara é mais um veículo do meio das comunicações aí, que vem para contribuir de uma forma que eu, inclusive, tenho assistido a TV Câmara aí, assistido o trabalho dos nossos vereadores e que me cabe, nesse momento, agradecer essa oportunidade e cumprimentar vocês que estão fazendo esse trabalho aí. E que, quem sabe, isso também seja uma forma para nós que estamos aqui lutando para ver a nossa região cada vez crescendo mais, cada vez se desenvolvendo mais, acertando nos detalhes que precisam ser acertados. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.